E aí, pessoal, boa tarde a todos. Agradeço a todos que estão acompanhando o meu canal. Peço por gentileza que vocês se inscrevam e curtam os vídeos para ajudar a divulgar para mais pessoas. E hoje eu vou falar sobre a Primeira República, né? Primeiro falar da questão do período da Primeira República, né? Que aconteceu entre 1889 e 1930. E ele aconteceu principalmente porque ali no final do Império, o Brasil estava entrando numa crise política, né? E principalmente por causa da questão da escravidão, né? A escravidão ela impactou de forma negativa para o Dom Pedro II, né? Porque os políticos, em sua maioria, eram a favor da continuidade da escravidão, né? Por estarem ligados ao café e ao leite, né? E, enfim, a produção agroexportadora, né? Que na época era predominante. E por isso é, aconteceu a deposição do Dom Pedro II, né? Em 15 de novembro de 1889. E esse período da Primeira República, ou como alguns historiadores falam, República Velha, ele se estendeu até a Revolução de 30, com a deposição de Washington Luiz, né? É, a Primeira República ela se iniciou ali com a derrubada da monarquia, principalmente por causa da perda de apoio popular, né? Primeiro a questão popular, né, sociopolítica, né? Que fez com que as elites ficassem, vamos dizer assim, tendo um certo desagravo em relação ao Dom Pedro II, e isso fez com que os militares, insatisfeitos com a monarquia, né, acabassem se unindo a uma parcela da sociedade civil, principalmente os oligarcas paulistas, né, como eu tinha comentado, e se organizaram para um movimento para a derrubada da monarquia. Em 15 de novembro, liderado por Marechal Deodoro da Fonseca, os militares destituíram o Visconde de Ouro Preto, que era primeiro-ministro, né? E ao longo do dia, as movimentações políticas também levaram José do Patrocínio a acabar proclamando a República na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Isso marcou o início da República Brasileira. Isso é uma foto do Deodoro da Fonseca. E, enfim, primeiro falando dos três períodos, né, da Primeira República, a questão da consolidação, né, que foi ali entre 1889 e 1898, que também a gente pode também falar sobre a Constituição, né? Também, primeiro falando da questão da República da Espada, né? Que é o termo que os historiadores usam para falar sobre o primeiro período da República Velha. Ele ocorreu porque os dois primeiros presidentes eram militares, né? O Deodoro e o Floriano. Isso acabou sendo chamado de República da Espada, porque era uma república informal. Eles não foram eleitos como presidentes, na verdade. O Deodoro ele entrou por um golpe de Estado, né? E o Floriano Peixoto era o vice do Deodoro, que tinha renunciado e ele ficou no lugar dele. Então, a partir disso, a gente pode falar que a Constituição de 1891 ela acabou garantindo ali o estabelecimento da República Velha, né? Então aqui nesse quadro vocês podem ver uns tópicos que eu vou comentar, né? Primeiro falando sobre a Constituição de 1891, que ela garantiu a autonomia dos estados, né, por meio do federalismo, então cada estado deveria ter sua própria Constituição. O presidencialismo, teria um mandato de 4 anos, e o sistema eleitoral seria pelo sufrágio universal masculino. As práticas políticas da República Velha, primeiro falando sobre a política de troca de favores ali, primeiro ali com o governo do Campos Salles, né, porque o Campos Salles que inaugurou a política dos governadores, que consistia que os governadores que fossem eleitos deveriam enviar deputados para a Câmara dos Deputados e garantisse apoio ao presidente, né? E ao mesmo tempo o presidente garantisse apoio aos governadores em suas políticas, né? Então a gente vê também a questão da política do café com leite, que surge ali por volta dos anos 1910, né? Tinha um objetivo da troca de presidentes entre São Paulo e Minas Gerais, né? São Paulo sendo o centro de produção do café e Minas Gerais sendo o centro
da produção de leite no Brasil. E a gente também vê a questão do coronelismo, né? Coronelismo e clientelismo, porque primeiro o coronelismo ele consistia no voto de cabresto, né? O político local ele que fosse candidato à Câmara dos Deputados, ele deveria promover a compra de votos, né, dos eleitores da região, que tinha várias maneiras. Por exemplo, ele poderia chamar uma professora para alfabetizar os funcionários de uma fazenda e ensinar a votar no candidato correto. Também tinha o voto dos mortos, né? Eles havia uma falsificação também das atas de eleição, em que os mortos poderiam votar, né, nos candidatos. E também tinha o voto em troca de favores, né, como eu tinha comentado, a questão do político que domina uma região poder, através de sua influência política e econômica, acabar captando os votos das pessoas. As principais revoltas do período que a gente pode ver, primeiro é a Guerra de Canudos, que ocorreu ali na Bahia, em 1896. Era uma revolta social, né? Principalmente por causa da pobreza, da miséria da região, né? A revolta da vacina, de 1904, que também ocorreu por causa da obrigatoriedade da vacinação no Rio de Janeiro, e isso acabou revoltando a população. A revolta da Chibata, de 1910, que ocorreu por causa da revolta dos marinheiros, e a Guerra do Contestado, em 1912, que ocorreu por causa ali na região do Paraná, Santa Catarina, por causa do limite entre os dois estados. E também a gente pode ver o tenentismo, né? Através da coluna Prestes, que ocorreu, na verdade, não só o tenentismo, mas também a revolta do Forte de Copacabana. E também a gente vê o cangaço, né, no Nordeste, através do Lampião, né, Lampião e Maria Bonita, uma filosofia de Robin Hood, né, de roubar para levar aos pobres, né, roubar dos ricos para levar aos pobres. E também a gente vê, como eu tinha comentado ali, a consolidação, né, o período de 1889 a 1898, o período de 1898 a 1921. Então, as características que a gente pode ver também é a questão do predomínio das oligarquias sobre o país, né? As oligarquias, elas tinham uma força política que se baseava em o seu poder em suas posses, né? Como o caso de São Paulo do café e de Minas Gerais do leite. O predomínio das oligarquias sobre a política do Brasil começou a ser consolidado a partir de 1894, quando Prudente de Moraes foi eleito presidente. A eleição de Prudente de Moraes também marcou o fim do citado período conhecido como República da Espada. Então aqui uma foto do Prudente de Moraes, que foi presidente do Senado no período da criação da Constituição, e também foi governador de São Paulo. Então a gente vê aqui, por exemplo, a política dos governadores, né? Como eu tinha explicado, ela foi uma política que ocorreu durante o governo do Campos Salles e tinha como objetivo fortalecer uma aliança entre o executivo e o legislativo, e principalmente entre o executivo federal e os executivos estaduais, né? O historiador Boris Falso, né, ele tem ali uma definição sobre a política dos governadores, né, que os seus objetivos podem ser assim resumidos como reduzir ao máximo as disputas políticas no âmbito de cada estado, prestigiando os grupos mais fortes, e chegar a um acordo básico entre a União e os estados por fim à hostilidade existente entre executivo e legislativo, e domesticando a escolha dos deputados. Na prática, essa política acabava funcionando da seguinte maneira: o governo ele garantiu apoio às oligarquias estaduais, né? E as oligarquias estaduais enviariam deputados que garantissem apoio das propostas do governo federal na Câmara dos Deputados, e assim por diante, né? A política do café com leite, como eu comentei, ela ocorreu ali no começo da República, por volta de 1913, com o Pacto de Ouro Fino, que ocorreu entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, e esse conceito refere-se ao revezamento dos candidatos lançados à presidência por essas duas oligarquias. Segundo esse pacto, paulistas e mineiros alternavam-se na presidência da República. O nome café com leite faz referência ao fato de que São Paulo era o maior produtor de café, enquanto Minas era o maior produtor de leite. O uso desse conceito para explicar a Primeira República tem sido criticado pelos historiadores, porque a elite
mineira e paulista eram importantes, mas o jogo político desse período não passava apenas por isso, né? Então a gente também vê a questão da Convenção de Taubaté, que foi criada para favorecer, né, os cafeicultores, porque o governo federal deveria comprar sacas de café para garantir que o preço ficasse alto, né? Porque se o preço caísse, prejudicava os cafeicultores. Então, o que o governo fazia? Comprava o café, né? E queimava esse café para que o preço continuasse alto no mercado. A gente vê aqui, por exemplo, o movimento tenentista ele teve um forte apelo social, né? Principalmente porque ele entra de frente ao desgaste social da Primeira República, né? Então a gente vê alguns movimentos como a revolta do Forte de Copacabana e a Coluna Prestes também. E também entre a crise da Primeira República a gente vê a disputa eleitoral em 1930 entre Júlio Prestes e Getúlio Vargas, né, acabou desencadeando o fim da Primeira República, porque a eleição ela foi feita manipulada, né, foi manipulada a favor do Júlio Prestes, né, que na verdade não deveria ter sido eleito, né, dentro do jogo do café com leite, e também houve o assassinato de João Pessoa, que era o vice do Getúlio Vargas, e isso acabou criando uma comoção, né? Então o Getúlio Vargas ele se aproximou dos tenentes. A partir disso a gente vê a questão a Revolução de 30, né? Porque a Revolução de 30 ela também tinha um apelo social, né? Porque a aliança do Getúlio Vargas e o João Pessoa era liberal, ele era a favor da educação, né? da educação básica, o direito à gratuidade da educação, né? Que era uma bandeira dos tenentistas. Ele tinha um apelo social, né? Principalmente da questão dos direitos trabalhistas, que foi muito forte na era Vargas. Então isso acabou tornando vitoriosa a revolução do Getúlio Vargas, que se tornou presidente e ficou por 15 anos, né? E depois eu gostaria de fazer um vídeo sobre a Era Vargas. É isso, pessoal. Agradeço a todos que assistiram o vídeo e peço por gentileza que deem um like no vídeo, né? Que isso me ajuda bastante.